Olá, meu nome é Paula, sou pedagoga na Rede Municipal de Educação de Governador Valadares e também sou formada em Ciências Biológicas. E hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre ecossistemas e biomas, como diferenciá-los. Vamos à nossa aula de hoje? A habilidade que iremos trabalhar hoje é a habilidade 07 do nosso currículo de Minas Gerais. E vamos aprender a caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura e etc., correlacionando essas características à flora e à fauna específicas. Ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. O termo foi usado pela primeira vez em 1935 pelo ecólogo Arthur George Tansley. É originado da união das palavras oikos, que significa casa, e sistema, ou seja, tem como significado sistema da casa. Ele representa o conjunto de comunidades que habitam e interagem em um determinado espaço. Ou seja, é mais ou menos como a sua casa. Lá, todas as pessoas que moram com você seguem regras e normas e trabalham para o bem-estar comum de todos na família, não é verdade? Assim também é em um ecossistema. Todos os integrantes daquele meio trabalham e seguem regras que possibilitam a convivência em comunidade. Os ecossistemas são divididos em ecossistemas terrestres, que são representados pelas florestas, desertos, montanhas, pradarias e pastagens. E também temos os ecossistemas aquáticos. Compreendem os ambientes de água doce, como lagos, mangues, rios, além dos ambientes marinhos, como os mares e os oceanos. Um ecossistema é formado por dois componentes básicos, o biótico e o abiótico. O primeiro diz respeito aos seres vivos da comunidade, tais como plantas e animais. Esses seres desempenham, como já falei, diferentes papéis em um ecossistema e ocupam diferentes níveis tróficos, podendo ser produtores, consumidores ou decompositores. Ou seja, esses níveis tróficos são a posição, o papel que cada ser desempenha dentro de um ecossistema. Então, aqui abaixo temos aí imagens de alguns animais e aqui nessa imagem temos aqui, por exemplo, as aves, os animais, o jacaré, a cobra, como sendo aí os fatores bióticos, ou seja, os seres que têm vida. E a água, o solo, como sendo os fatores abióticos, ou seja, que não têm vida. Além dos componentes bióticos, temos os componentes abióticos, que são as partes sem vida do ambiente, como o solo, a atmosfera, a luz, o calor, a água. Esses fatores são fundamentais para a manutenção da vida, pois eles garantem a sobrevivência das espécies, atuando inclusive no metabolismo dos seres vivos, como é o caso da água. Todos necessitamos, de água para vivermos. Aqui abaixo nós temos duas imagens, um ecossistema de um deserto, e aqui nós temos como fator biótico essa palmeira, ou esse coqueiro que está ali no centro da imagem. E como fatores abióticos, temos ali a areia do deserto, temos ali o calor, os ventos. E na imagem ao lado, temos aí o ecossistema pantanal. E como fator biótico, temos ali
as plantas, né, as vitórias régias que estão sobre essa superfície de água. E como fator abiótico, temos ali a luz solar, a água, né, os nutrientes contidos nessa água. E aqui nós temos 4 imagens de ecossistemas. Na primeira imagem acima, nós temos aí um ecossistema marinho. O ecossistema, ele pode ser considerado tanto a nível macro, ou seja, podemos considerar todo este oceano, ou podemos fazer um recorte nesta paisagem e considerarmos apenas este recife de coral como sendo um ecossistema, ou até mesmo uma planta que está aqui nesse recife de corais. Porque o ecossistema, ele é formado por partes micros e também por partes macros, né, partes maiores. Ao lado nós temos ali uma imagem das savanas, abaixo nós temos aqui o ecossistema pantanal. Então, nessa imagem aqui do ecossistema pantanal, podemos considerar todo o Pantanal como sendo um ecossistema. Podemos considerar apenas o ecossistema aquático, né, que está contido aí dentro desse rio, ou podemos fazer um recorte na floresta e considerarmos apenas uma pequena região do Pantanal como sendo também um ecossistema, ou até mesmo uma única planta. E ao lado temos ali o ecossistema polar. E agora nós vamos aprender sobre bioma. Então, até aqui, nós entendemos o que é um ecossistema. Agora nós vamos aprender o que é o bioma e qual a diferença de um bioma para um ecossistema. Biomas é um conjunto de vários ecossistemas que possuem certo nível de homogeneidade, composto por fatores bióticos, fauna e flora, e abióticos, vento, chuva, luminosidade, temperatura, umidade e luz. Então, o bioma, ele é formado por um conjunto de ecossistemas que possuem, como vimos ali, um nível de homogeneidade, ou seja, características semelhantes. Então, o bioma ele ocupa um espaço maior, é um espaço maior que possui, dentro da sua área geográfica, vários ecossistemas. De modo resumido, ele é o conjunto formado pela fauna, flora e o clima local. Os fatores que influenciam no bioma são umidade relativa do ar, temperatura, solo e luminosidade. Agora nós vamos entender qual é a relação que existe entre bioma e clima. Analisando aqui esta imagem, nós temos aqui as zonas climáticas. Acima do Círculo Polar Ártico, nós temos a Zona Polar do Norte. Abaixo da linha do Círculo Polar Ártico, até o Trópico de Câncer, nós temos a Zona Temperada do Norte. E do Trópico de Câncer, passando pela linha do Equador até o Trópico de Capricórnio, temos aqui a Zona Tropical. E é nessa zona que se encontra o nosso país, o Brasil. Por isso dizemos que o Brasil é um país tropical. Abaixo do Trópico de Capricórnio, nós temos a Zona Temperada do Sul, que vai até o Círculo Polar Antártico. E abaixo do Círculo Polar Antártico, tem início aí a Zona Polar do Sul. Grave bem essas zonas climáticas, porque no próximo slide você vai entender qual é a relação que há entre essas zonas climáticas e os biomas de cada região do nosso planeta. Aqui ao lado, nós temos uma imagem que retrata bem essa relação. Então, aqui abaixo, nós temos o bioma polar, né, formado por neve, gelo e os animais que vivem nessa região. Um pouquinho acima, nós temos a tundra, caracterizada aí por plantas baixas, líquens e musgos. Acima da tundra, temos a taiga, que é formada por floresta de coníferas. Todos esses biomas estão aqui entre a Zona Polar do Norte, entre a Zona Polar do Sul e a Zona Temperada do Sul. Então,
Então, nós vamos subindo aqui a altitude. Acima da taiga, nós estamos aqui na floresta temperada, que está localizada também nesta zona temperada. Acima da floresta temperada, nós temos aqui a floresta tropical, que já está dentro dessa zona climática aqui, que é a zona tropical. E à medida que nós vamos aumentando a altitude, o bioma vai se repetindo tal qual vimos abaixo, né? Já vemos aqui a floresta temperada, que agora já está aqui, né, no hemisfério norte, a zona temperada, as florestas de coníferas, as plantas baixas e, por último, o bioma polar. Agora vamos ver isto em um mapa que mostra os biomas terrestres. Aqui nós temos uma legenda que mostra para nós, como por exemplo, partindo de cima para baixo, nós temos aqui a tundra, que é essa representada por esse verde musgo. Então a tundra, né, ela começa aqui mais ao norte do nosso planeta, mais próximo do Polo Norte. Abaixo nós temos aqui a floresta de coníferas, nessas regiões vermelhas aqui, e nós podemos observar que tanto nesse continente quanto nos demais, né, nessa mesma zona climática aqui, há semelhança entre os biomas. Temos também, aqui nessa parte cinza do mapa, nós temos aqui a floresta temperada. Abaixo aqui, ao lado, perdão, nós temos aqui as pradarias. Em amarelo, nós temos as regiões de deserto. Em laranja, nós temos aqui a savana. Nesse verde mais claro, que é onde está aqui o nosso país, nós temos a floresta tropical, que, como veremos a seguir, é o maior bioma, é o bioma que ocupa o maior espaço do nosso país, é a floresta tropical. E agora nós vamos ver o nosso bioma, os biomas que fazem parte do nosso país, do Brasil. Aqui nós temos o mapa do Brasil, e como podemos observar nesta região toda aqui, que vai do Amazonas até Mato Grosso, passando pelo Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, parte do Maranhão, alguma partezinha aqui do Tocantins, toda essa região é composto pelo bioma Amazônia. Em amarelo, pega aqui do Maranhão, passando por Tocantins, parte do Piauí, da Bahia, de Minas Gerais, de Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo, nós temos o bioma cerrado. O bioma Mata Atlântica, ele vai aqui da Paraíba, pegando aqui a região nordeste, passando por toda essa área litorânea, indo até o Rio Grande do Sul. Esse é o bioma Mata Atlântica. Então, o bioma Mata Atlântica, ele é um bioma característico de regiões litorâneas, embora, né, aqui em Minas Gerais, mesmo não sendo uma região litorânea, mas temos também partes de Mata Atlântica. E temos também o bioma Caatinga, que está aqui localizado na região nordeste do nosso país, nos estados de Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Temos também o bioma Pampa, que é um bioma que ocupa apenas 2% do nosso país, e está localizado aí no extremo sul, no Rio Grande do Sul. E, por último, temos o bioma Pantanal, que abrange as regiões, parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e também é um dos menores biomas do nosso país, juntamente com o bioma Pampa. E agora nós vamos aprender as características peculiares de cada bioma. Então, aqui nessa imagem, nós temos o bioma Amazônia, formado aí pela floresta amazônica, o rio. Temos o bioma Pantanal, né, que é uma região alagada. Temos a Caatinga, temos a Mata Atlântica, o Cerrado e o Pampa. O bioma Amazônia compreende uma área na qual se encontra a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Essa floresta, ela estende-se por 9 países da América do Sul, sendo a sua maior porção localizada no Brasil,
ocupando cerca de 40% do território. É o maior de todos os biomas brasileiros. Caracteriza-se pela presença de diversos ecossistemas e por deter grande biodiversidade na fauna e na flora. Esse bioma compreende uma região constituída pela maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, formada aí pelo rio Amazonas e os seus afluentes. O Cerrado. O bioma Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil, conhecido como savana brasileira, porque o Cerrado tem aí algumas características semelhantes à savana. Apresenta grande biodiversidade e compreende uma área de elevado potencial aquífero, ou seja, uma região com muita água. Esse bioma caracteriza-se por apresentar diversas fitofisionomias, que é uma flora característica de uma região. Por que ele possui diversas fitofisionomias, ou seja, diversas plantas características de outros biomas? Porque ele faz divisas, como por exemplo, ao norte com o bioma Amazônia, a leste e ao nordeste com a Caatinga, ao sudoeste com o Pantanal e a sudeste com a Mata Atlântica. Então, ele acaba aí adquirindo certas características peculiares desses outros biomas. Temos também o bioma Caatinga, que compreende cerca de 11% do território brasileiro, ocupando boa parte da região nordeste até a porção norte de Minas Gerais, como vimos naquele mapa. O nome dado a esse bioma tem origem indígena e significa floresta branca. Essa denominação remete às características dessa vegetação ao longo da estação seca. Então, como vemos aqui na imagem, né, as plantas desse bioma ficam um pouco esbranquiçadas, secas, né, dando uma aparência branca. Então, por isso é chamada de floresta branca. Considerando o bioma mais seco, a Caatinga apresenta baixos índices pluviométricos, ou seja, baixa quantidade de chuva por metro quadrado. Então, é por isso que as plantas perdem a sua folhagem, para que assim elas façam um racionamento, né, de água, elas necessitem de menos água para sobreviver. Também possuem raízes muito profundas para que possam absorver o máximo de água do solo possível. Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica ocupa cerca de 13% do território brasileiro e compreende a região costeira do Brasil, ou seja, a região litorânea, né, como vimos no mapa, indo dos estados do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Esse bioma é composto por variados ecossistemas florestais e por uma biodiversidade semelhante à do bioma Amazônia. Hoje, resta menos de 10% da mata nativa, que sofre com intenso desmatamento, responsável pela extinção de diversas espécies desse bioma. O bioma Pantanal é considerada uma das maiores planícies alagadas do mundo, compreendendo os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É o menor bioma em extensão territorial do Brasil, ocupando cerca de 2% do território nacional. É um bioma com grande biodiversidade que vem sendo ameaçada pela ação antrópica, ou seja, a ação do homem nesse espaço. Esse bioma sofre influência de outros biomas como Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, porque também faz divisa, né, com esses biomas. E por último, temos aqui o bioma Pampa, conhecido também como Campos Sulinos. Ocupa cerca de 2% do território brasileiro também, abrangendo o território do estado do Rio Grande do Sul. O nome Pampa tem origem indígena e designa uma região plana, né? Então, essa região aí dos Pampas é uma região de planícies. A paisagem desse bioma é composta, em sua maioria, por campos nativos, né, por gramíneas que chegam aí entre 50 a 60 centímetros no máximo. O Pampa também apresenta grande biodiversidade. Os biomas podem ainda ser divididos em biomas aquáticos,
do qual fazem parte a plataforma continental, recifes de coral, zonas oceânicas, praias e dunas e também biomas terrestres. Os biomas terrestres são constituídos por basicamente 3 grupos de seres, como já falamos. Os produtores, que são os vegetais, as plantas, né, que fornecem o alimento. Os consumidores, que são os animais, né, aqueles que consomem tanto as plantas, como também os animais carnívoros, né, que consomem outros animais. E os decompositores, né, que são os lixeiros aí da natureza, que são os fungos e as bactérias. Para saber mais sobre este assunto, acesse o site brasilescola.ol.com.br/Brasil/biomas brasileiros. Também o site www.inforescola.com/geografia/bioma, o site www.sobiologia.com.br e o site www.todamateria.com.br/ecossistema. E não esqueça de acessar também a plataforma SMED-GV. E para você acessar a plataforma, basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Um abraço e até a nossa próxima aula.